Fala pessoal, nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito bem feita da VUNESP, que certamente deve ter derrubado muita gente nessa prova. O que é que eu vou fazer? Antes de a gente resolver a questão propriamente dita, eu vou fazer aqui uma revisão sobre proporcionalidade. Vou mostrar aqui algumas ferramentas que eu vou precisar para atacar esse problema. Olha só, imagine que eu digo assim, que em uma sala existem 5 mulheres a cada 4 homens. Como é que você escreve isso matematicamente? Se a quantidade de mulheres for M e a quantidade de homens for H, você vai escrever que M está para 5, assim como H está para 4. Então, uma maneira de ler essa proporção é assim. A cada 5 mulheres, eu tenho 4 homens. Por exemplo, se a quantidade de mulheres for 10, a quantidade de homens vai ser quanto? Vai ser 8, porque 8 dividido por 4 é 2 e 10 dividido por 5 também é 2. Então, essa é a maneira correta de escrever expressões como essa daqui. Existem 5 mulheres a cada 4 homens, a quantidade de mulheres está para 5, assim como a quantidade de homens está para 4. Imagine agora que o problema me diz que há 27 pessoas na sala. Como é que você vai calcular essa quantidade de homens e de mulheres? Eu agora vou ensinar uma propriedade das proporções. Toda proporção pode ser prolongada, ou seja, você pode acrescentar mais uma igualdade. E essa igualdade será entre a soma dos antecedentes, ou seja, a soma dos numeradores e a soma dos denominadores aqui embaixo. Então, se você tem uma fração igual a outra, essas duas frações serão iguais à soma dos numeradores dividida pela soma dos denominadores. Então, quanto é a soma dos denominadores aqui? 5 mais 4 é 9. E a soma dos numeradores, M mais H, é o total de pessoas nessa sala. Então, eu tenho M mais H é 27. Então, 27 dividido por 9 vai dar 3. E com isso, você calcula rapidamente a quantidade de mulheres. É só pegar o 5, que está dividindo, passar para lá multiplicando, né? Porque o que eu tenho aqui, na verdade, é M sobre 5 igual a 3. E H sobre 4 também é igual a 3. Então, o que é que você vai fazer aqui? 5 vezes 3 vai dar o total de mulheres e 4 vezes 3 vai dar o total de quê? De homens. Então, homens igual a 12. Pois bem, com essas duas ferramentas, primeira delas, como transformar esse tipo de frase em uma expressão matemática. E depois, essa ferramenta para resolver proporções, nós já temos condições de resolver esse problema daqui. Olha só, Carlos, Daniel e Eduardo estão fazendo um treino em uma pista retilínea de 184 metros. Eles partem ao mesmo tempo de uma mesma extremidade da pista, correm os 184 metros e imediatamente voltam correndo mais 184 metros até o ponto de partida. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Você tem aí uma pista de corrida, os caras vão sair daqui, vão andar 184 metros até outra extremidade e depois eles vão voltar, tá? Então, são 3 pessoas que vão fazer isso, Carlos, Daniel e Eduardo. Pois bem, ele diz agora que cada corredor mantém uma mesma velocidade durante toda a corrida. Para cada 15 metros que Carlos corre, Eduardo corre 8 metros e Daniel corre 12. Olha a semelhança com esse problema que eu coloquei aqui. Em uma sala existem 5 mulheres a cada 4 homens, ou seja, a quantidade de mulheres está para 5, assim como a quantidade de homens está para 4. Mesma coisa aqui. Eu sei que para cada 15 metros que Carlos corre, Eduardo corre 8 e Daniel corre 12. Então, se as distâncias forem C, E e D, eu tenho que a distância de Carlos está para 15, assim como a distância de Eduardo está para 8, assim como a distância percorrida por Daniel está para 12. É dessa maneira que você escreve essa expressão aqui em termos matemáticos. A distância percorrida por Carlos está para 15, assim como a distância percorrida por Eduardo está para 8, assim como a distância percorrida por Daniel está para 12. Isso porque ele disse
que para cada 15 metros que Carlos corre, Eduardo corre 8 e Daniel corre 12. Tudo bem. Quando Carlos estiver voltando, ele irá cruzar com Eduardo, no momento que Daniel já tiver percorrido um total de quanto? Então veja só, o que ele está dizendo aí é que em um determinado momento, como o Eduardo é o mais rápido, tem uma hora que ele está voltando. Ele foi e ele está voltando. Nesse momento em que ele está voltando, ele vai se encontrar com Eduardo. E aí eu quero saber, nesse instante, qual foi a distância percorrida por Daniel. Olha só, olha o trajeto de Carlos. Carlos saiu daqui, foi até a outra ponta, andou quanto já? 184 metros, né? Porque essa distância aqui é 184 metros. Quando ele cruzou aqui, quando ele chegou aqui nessa linha, ele começou a voltar. E aí ele, em um determinado instante, vai encontrar Eduardo. Ele vai encontrar Eduardo onde? Aqui. Nesse instante, vamos analisar agora qual foi a distância percorrida por Eduardo. Vou colocar aqui na cor roxa. Olha só. Então, Eduardo saiu daqui e ele vai encontrar Carlos nesse ponto. Olha, qual foi a distância percorrida por Carlos? Carlos andou tudo isso, 184, e andou mais esse pedacinho daqui. Ou seja, ele andou 184 mais alguma coisinha. Já Eduardo, ele percorreu isso daqui. Ou seja, se eu somar a distância percorrida por Carlos com a distância percorrida por Eduardo, eu vou ter exatamente 2 vezes 184. Só para ficar mais claro ainda, Carlos percorreu 184 mais esse pedaço X. Carlos percorreu 184 mais X. Eduardo, ele percorreu 184, que é isso tudo, menos esse pedaço, ou seja, ele percorreu 184 menos X. Se eu somar Carlos com Eduardo, vou cortar aqui o X com menos X, vou ficar com 2 vezes 184, que é 368. E aí eu posso agora aplicar a propriedade da proporção que eu ensinei a vocês. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que Carlos mais Eduardo é igual a 368. Olha, aquela propriedade das proporções que eu ensinei, você pode somar os numeradores que você quiser, contanto que você some os denominadores correspondentes. Se eu estou somando C com E, que dá quanto? 368, eu tenho que somar os seus correspondentes, que é quem? 15 e 8, que dá 23. Então vamos agora dividir 368 por 23. 36 por 23 dá 1, resta o 13, desce o 8. 138 por 23 dá 16 e resta o 0, ou seja, isso aqui é igual a 16. E eu estou querendo saber, nesse instante, qual é a distância percorrida por Daniel. Olha, Daniel está sobre 12, assim como Carlos está sobre 15, assim como Eduardo está sobre 8, e esse resultado é igual a quanto? 16. Ou seja, Daniel sobre 12 é igual a 16. Então, Daniel percorreu uma distância igual a 12 vezes 16, que é igual a quanto, hein? 192 metros. Então, o gabarito está aqui na letra E.